Na madrugada fria de 21 de setembro de 1327, o castelo de Berkeley não dormia. Envolto por névoas densas e o odor úmido das pedras antigas, aquele lugar carregava um silêncio perturbador, como se a própria estrutura soubesse do que estava prestes a acontecer. Em uma das câmaras mais escuras e isoladas, jazia Eduardo II, ex-rei da Inglaterra, deposto, humilhado e esquecido. Seu corpo, outrora ereto e majestoso nas vestes reais, agora era frágil e abatido. Correntes, insultos e isolamento psicológico haviam lentamente corroído sua sanidade. Mas naquela noite, algo rompeu a monotonia mórbida do cárcere. Foram ruídos abafados, passos apressados e um grito mudo que jamais atravessaria as muralhas. Relatos de cronistas medievais sugerem um fim cruel. Um ferro em brasa teria sido introduzido por um tubo de chifre em suas entranhas, de forma a não deixar marcas externas. Enquanto o calor abrasava seu interior, travesseiros pressionavam seu rosto, abafando seus gritos. A versão oficial, no entanto, foi outra: morte natural. Mas o que há de natural em tanto silêncio forçado? Para entender por que um rei foi executado de forma tão velada, precisamos voltar à sua origem. Voltar ao início de uma vida destinada ao trono, mas marcada pela contradição. Eduardo nasceu em 25 de abril de 1184, no castelo de Caernarfon, uma fortaleza imponente construída para simbolizar o domínio inglês sobre o país de Gales. Era o quarto filho de Eduardo I, o martelo dos escoceses, e de Leonor de Castela. Desde o nascimento, o destino do menino estava selado: governar. Mas o pequeno Eduardo cresceu em desacordo com tudo o que esperavam dele. Enquanto seu pai cultivava a guerra e a disciplina, o príncipe se encantava com a água, com a natureza e com as artes manuais. Em vez de manejar espadas, gostava de remar, nadar, pescar, consertar telhados, forjar metais. Preferia o silêncio das oficinas ao rugido dos campos de batalha. Isso, para um herdeiro do trono, era impensável. Seu pai, um dos reis mais autoritários da história da Inglaterra, via com desprezo esses gostos considerados efeminados. A relação entre os dois se desgastava, mas o verdadeiro estopim surgiria quando Eduardo formou uma amizade intensa e, para muitos, suspeita, com Piers Gaveston, um jovem cavaleiro de origem gasconha. Gaveston era carismático, habilidoso e exerceu sobre Eduardo uma influência inquestionável. O afeto do príncipe pelo cavaleiro logo ultrapassou os limites aceitáveis à época. Quando Eduardo sugeriu que Gaveston recebesse um título nobre, seu pai se enfureceu. Para um rei que passara a vida defendendo a hierarquia e a autoridade real, ver seu herdeiro dominado por um cortesão era sinal de fraqueza. Eduardo I baniu Gaveston da corte, mas o jovem príncipe não esqueceu. E quando finalmente subiu ao trono em 1307, sua primeira decisão como rei foi trazer seu amigo de volta, não como um simples cavaleiro, mas como Conde da Cornualha, um título até então reservado à família real. Durante sua própria coroação, Eduardo permitiu que Gaveston carregasse a coroa de São Eduardo. Edward, um gesto profundamente simbólico. A corte ficou em choque. Os nobres sussurravam, os bispos se entreolhavam. Seria apenas lealdade? Ou havia algo mais entre os dois? O favoritismo se tornou escandaloso. Os presentes e os poderes conferidos a Gaveston despertaram ódio. E esse ódio cresceria até se transformar em sangue. A Inglaterra, da virada do século XIV, era um campo minado de interesses,
lealdades frágeis e nobreza inquieta. Ao trazer Piers Gaveston de volta e lhe conceder títulos e privilégios incomuns, Eduardo II desafiou diretamente as estruturas do poder tradicional. A nobreza se sentia ultrajada não apenas pela ascensão social de um homem visto como indigno, mas pelo afeto explícito que o rei demonstrava, algo considerado impróprio, até mesmo perigoso. Mas Eduardo não recuava. Gaveston era seu confidente, seu companheiro inseparável. Riam juntos nas festas, caçavam lado a lado e se afastavam por longos períodos em cavalgadas solitárias. As piadas sarcásticas de Gaveston contra os nobres apenas agravaram sua situação. Ele zombava de duques e lordes, chamava-os por apelidos ofensivos, tratava a elite inglesa como meros figurantes de sua nova corte. A tensão atingiu o ápice em 1311, quando um grupo de barões impôs os chamados Ordinances, uma série de exigências que limitavam o poder real, entre elas a expulsão de Gaveston. Eduardo cedeu temporariamente, mas logo o trouxe de volta às escondidas. Esse ato selou o destino do favorito. Em 1312, Gaveston foi capturado por nobres liderados por Thomas de Lancaster. Não houve julgamento digno. Ele foi executado sumariamente, decapitado à margem da estrada. O rei, devastado, mergulhou em luto profundo e, com a perda de seu companheiro, Eduardo parecia ainda mais frágil, emocionalmente e politicamente. Mas a história, ao invés de ensinar cautela, parecia repetir padrões. Anos depois, surgiu uma nova figura ao lado do rei. Hugo Despenser, o jovem. Se Gaveston era provocador e imprudente, Despenser era cruel e ambicioso. Ele e seu pai, Hugo Despenser, o velho, manipularam o rei com maestria, conquistando vastas extensões de terra, cargos e influência. A corte tornou-se um jogo de poder dominado por esse novo duo de favoritos. Seus inimigos eram despojados de terras, torturados, exilados. Até aliados antigos do rei se voltaram contra ele diante da brutalidade dos Despensers. O favoritismo tornara-se um governo de opressão. No centro de tudo, Eduardo permanecia alheio ou cúmplice, cego pelo apego. As ações dos Despensers provocavam revoltas, mas o rei insistia em defendê-los, mesmo quando o reino se fragmentava. A lealdade cega se transformava em vício de poder. Nesse cenário turbulento, a rainha Isabel, filha do rei da França, começava a mudar. Casada com Eduardo desde 1308, havia sido por muito tempo uma figura apagada, limitada ao papel cerimonial. Mas a humilhação pública, a negligência do marido e o domínio dos Despensers despertaram nela uma nova postura. Durante anos, Isabel suportou o desprezo. Em eventos oficiais, Gaveston e depois Despenser tomavam o lugar que deveria ser dela. Presentes, joias e privilégios que eram da rainha passavam às mãos dos favoritos. Mas Isabel era filha de Felipe IV, o rei de ferro da França. Uma mulher criada no seio do jogo político mais cruel da Europa. Ela esperou, observou, e quando a oportunidade surgiu, não hesitou. Em 1325, Eduardo enviou Isabel à França com o objetivo de negociar tratados de paz. Era uma missão diplomática, mas também um erro fatal. Isabel recusou-se a retornar. Declarou que não voltaria enquanto os Despensers estivessem no poder. Lá, encontrou um aliado improvável, Roger Mortimer, um nobre inglês exilado que havia fugido da Torre de Londres após uma rebelião fracassada. Mortimer e Isabel tornaram-se amantes e conspiradores. Juntos, planejaram um retorno não apenas triunfal, mas vingativo.
Em setembro de 1326, com um pequeno exército, desembarcaram na Inglaterra. O povo, exausto com os abusos dos Despensers, os recebeu como libertadores. Eduardo fugiu em desespero, levando seus favoritos. Mas não havia mais para onde correr. A caçada a Eduardo II e aos Despensers foi rápida e implacável. Sem aliados reais, sem apoio militar e com o povo contra si, o rei viu seu mundo desmoronar, enquanto Isabel e Mortimer avançavam pelo território inglês. Cidade após cidade, se rendia sem resistência. Era como se a própria Inglaterra rejeitasse seu soberano. Em novembro de 1326, o rei e os Despensers foram finalmente capturados. A população clamava por justiça ou por sangue, e foi isso que receberam. Hugo Despenser, o jovem, não teve misericórdia. Seu julgamento foi uma formalidade grotesca. Ele foi condenado por traição, roubos e crimes contra a coroa. A execução foi pública, simbólica e cruel ao extremo. Despenser foi enforcado, emasculado, eviscerado e, por fim, esquartejado. Seus restos foram expostos em diferentes regiões da Inglaterra, como advertência a todos que desafiassem o novo poder. Seu pai, o velho Despenser, teve fim semelhante. Eduardo, por sua vez, foi poupado da morte imediata, mas seu castigo era ainda mais sombrio. Em janeiro de 1327, foi formalmente forçado a abdicar do trono em favor de seu filho, Eduardo de Windsor, então com apenas 14 anos. O momento foi histórico. Pela primeira vez na história da Inglaterra, um rei era deposto de maneira pública e oficial. Mas o ex-monarca era um problema, um símbolo vivo do passado, um risco constante. Enquanto respirasse, representava uma ameaça ao novo regime de Isabel e Mortimer. Assim, Eduardo II foi enviado ao castelo de Berkeley, uma fortaleza isolada no interior da Inglaterra. Oficialmente, era apenas um exílio. Na prática, era uma sentença de morte lenta. Seus carcereiros eram Thomas de Berkeley, cunhado da rainha, e John Maltravers, um homem conhecido por sua discrição. Eles recebiam ordens vagas, mas claras: zelar pela segurança do ex-rei e garantir que ele não vivesse por muito tempo. Nos primeiros meses, Eduardo recebeu um tratamento minimamente digno, mas isso logo mudou. Passou a ser isolado em câmaras frias e úmidas, alimentado de forma escassa, vigiado por guardas cruéis. Mensagens falsas sobre traições e execuções de aliados eram enviadas a ele para minar sua moral. Era uma tortura invisível, psicológica, feita para destruir o espírito antes do corpo. Há relatos de ruídos horríveis vindos de suas câmaras, de gritos abafados e lamúrias sem resposta. Muitos desses relatos vêm de monges, escribas e viajantes que estavam próximos à região na época. Alguns até registraram esses ruídos como sinais de possessão, não compreendendo a verdadeira natureza daquilo que testemunhavam. No final do verão de 1327, os rumores se intensificaram. Algo estava prestes a acontecer. E, de fato, na madrugada do dia 21 de setembro, o plano chegou ao seu fim. A execução de Eduardo não seria com espadas nem veneno, seria uma lição sem provas, um aviso sem vestígios. Segundo os relatos mais citados, especialmente os dos cronistas do século XIV, 2 homens mascarados invadiram sua cela. Levaram consigo um instrumento macabro, um tubo de chifre oco e um ferro em brasa. O dispositivo foi introduzido por seu ânus, queimando suas entranhas de dentro para fora,
sem causar ferimentos externos. Enquanto isso, travesseiros eram pressionados sobre seu rosto, abafando seus gritos. Na manhã seguinte, o corpo estava imóvel. A causa oficial foi registrada como morte natural. Nenhum ferimento, nenhum corte. Apenas o silêncio. Um silêncio tenso, incômodo. Um silêncio que gritava. A morte de Eduardo II no castelo de Berkeley deveria encerrar um capítulo vergonhoso da história da monarquia inglesa. Mas, como em tantas tragédias reais, o fim não foi o fim. Anos depois, uma nova dúvida emergiria do túmulo. Eduardo realmente morreu naquela noite? 10 anos após a suposta execução, um documento singular chegou à corte papal em Avignon. Era uma carta, escrita por um clérigo genovês chamado Manuel Fieschi, hoje conhecida como Carta de Fieschi. No texto, o padre afirmava algo que, à época, parecia impensável. Eduardo II não havia morrido em Berkeley. Havia escapado. Segundo Fieschi, o rei teria sobrevivido à tentativa de assassinato com a ajuda de simpatizantes secretos, escapado da prisão e fugido para o continente europeu. Teria passado por Irlanda, os Alpes e, finalmente, se instalado em um mosteiro na Itália, onde viveu como penitente até o fim de seus dias, disfarçado sob outra identidade. O mais inquietante, Fieschi alegava ter conhecido Eduardo pessoalmente, ouvido sua confissão e recebido sua bênção. O documento não era anônimo, nem apócrifo. Estava assinado, selado e entregue ao próprio Papa. A carta gerou desconforto imediato entre os círculos de poder. Afinal, se fosse verdadeira, significava que Isabel e Mortimer haviam mentido para toda a Inglaterra, encenado uma execução e governado sob uma fraude. Mas havia mais. Em 1330, o jovem rei Eduardo III, agora maior de idade, tomou o poder para si e executou Roger Mortimer por traição. Isabel, sua mãe, foi confinada a um convento pelo resto da vida. Para alguns historiadores, essa mudança de postura teria sido motivada pela descoberta da verdade sobre o pai, que ele estava vivo e que havia sido traído por aqueles mais próximos. Outros pesquisadores mais céticos acreditam que a Carta de Fieschi foi uma invenção política, talvez criada para desestabilizar o governo inglês ou enfraquecer a legitimidade de Mortimer após sua execução, uma espécie de fake news medieval. Ainda assim, há detalhes intrigantes. Em 1338, Eduardo III viajou ao Sacro Império Romano Germânico e, segundo algumas fontes, encontrou um homem misterioso em Milão que tratou com honras reais. Esse homem não era identificado por nome, apenas por sua dignidade. Coincidência? Ou o encontro com um pai escondido, décadas depois do assassinato? Outro fato relevante é que a tumba oficial de Eduardo II, na Catedral de Gloucester, se tornou local de peregrinação, ainda em vida, de Eduardo III. Algo incomum, já que apenas santos ou mártires políticos geravam tal devoção. Havia algo de simbólico naquela sepultura, ou talvez de falso. Monges que trabalharam na catedral relataram visões e fenômenos estranhos durante a construção do túmulo. Alguns acreditavam que o corpo não estava ali. Outros diziam que um sósia havia sido enterrado para completar o teatro político. A verdade se dissolvia entre os ecos da conspiração e as sombras da culpa. Se Eduardo II realmente morreu em Berkeley, foi como mártir de um sistema que não tolerava fraqueza emocional. Se sobreviveu, foi como um fantasma vivo, condenado ao exílio, à solidão e ao anonimato. Ambas as versões são trágicas e ambas
carregam o peso da injustiça. Eduardo II não foi um rei como os outros. Sua trajetória é uma anomalia entre os soberanos medievais. Um monarca sensível em uma era brutal, um homem de afeto e fragilidade, em um trono cercado de espadas. E é justamente essa diferença que o transformou em alvo, em símbolo e, para muitos, em mártir. A história tradicional tenta encaixá-lo em categorias fáceis: fraco, incompetente, entregue aos próprios desejos. Mas os documentos, cartas e relatos de sua época contam outra coisa. Eduardo foi um homem que ousou ser humano demais para um cargo que exigia desumanidade. Suas preferências, seus laços afetivos com Piers Gaveston e Hugo Despenser e sua recusa em seguir o modelo guerreiro de seu pai foram encarados não como traços pessoais, mas como falhas estruturais. No imaginário medieval, um rei que não impunha o medo era um rei perigoso, não para o povo, mas para os nobres que viviam do equilíbrio de forças. E por isso, ele caiu. Após sua deposição, o reino passou a ser administrado por Isabel e Roger Mortimer, dois personagens que, por trás do verniz de libertadores, governaram com punho de ferro, mas o poder, como sempre, cobra caro. Em 1330, apenas 3 anos após a queda do pai, Eduardo III, o jovem rei coroado ainda na adolescência, tomou as rédeas da monarquia em um golpe palaciano contra sua própria mãe e o amante dela. Mortimer foi julgado e executado por traição. Isabel, confinada. A ordem, enfim, restaurada, mas não sem fantasmas. Eduardo III jamais falou publicamente sobre o destino do pai. Tampouco negou a autenticidade da Carta de Fieschi, mas suas atitudes sugerem arrependimento e respeito. Ele ordenou a construção de um túmulo grandioso para Eduardo II, na Catedral de Gloucester. Uma obra monumental, belíssima, que mais se assemelha a um santuário do que a uma sepultura comum. A catedral tornou-se um ponto de peregrinação. E até hoje, séculos depois, há quem se ajoelhe diante daquela tumba com dúvidas no coração. Estaria mesmo ali sepultado o rei deposto? Ou apenas os restos de uma mentira cuidadosamente construída? Ao longo dos séculos, a imagem de Eduardo II foi sendo reavaliada. No século XIX, autores românticos passaram a vê-lo como uma figura trágica, sensível e injustiçada. No século XX, peças de teatro e filmes exploraram sua suposta homossexualidade e o peso que isso teve em sua condenação. Tornou-se símbolo da luta entre desejo e dever, liberdade pessoal e as amarras do poder. Alguns historiadores o consideram um precursor, um rei que revelou, mesmo que involuntariamente, que a monarquia não é invencível, que os sentimentos não podem ser silenciados pela coroa. Outros, mais críticos, o enxergam como um alerta. Um governante sem pulso, entregue às paixões e vulnerável às manipulações, pode levar uma nação à ruína. O certo é que Eduardo II deixou uma marca. Não pela guerra, como seu pai, nem por conquistas territoriais, como seu filho, mas por ter sido, talvez, o primeiro rei verdadeiramente humano da Inglaterra. Hoje, ao visitar Gloucester e ver a pedra fria que leva seu nome, é impossível não se perguntar: ele descansou em paz ou continua vagando, invisível, pelas torres do castelo de Berkeley, gritando em silêncio pelo que lhe foi tirado? Na história oficial, ele morreu por ser fraco. Na história oculta, morreu por amar. E talvez, nessa linha tênue entre as duas versões, resida a verdadeira tragédia
de Eduardo II, o rei que ousou ser homem em um trono que exigia monstros.